Milionário viúvo descobriu que a noiva trancava suas trigêmeas no quarto, até que a garçonete as salvou no meio da noite. Rita de Lourdes segurava a bandeja de prata com cuidado, caminhando entre os convidados de smoking e vestidos longos que enchiam o salão da mansão Albuquerque. O cheiro de perfume importado, misturado com o aroma dos salgadinhos finos, fazia sua cabeça latejar de leve, mas ela mantinha o sorriso discreto. O tipo de sorriso que uma garçonete aprende a usar quando precisa ser invisível e eficiente ao mesmo tempo. A festa de noivado estava no auge. Taças de cristal brilhavam sob os lustres enormes. O piso de mármore refletia as luzes como se fosse um espelho. E no centro de tudo, Silvia Regina acenava elegante para os fotógrafos. O vestido de seda azul marinho caindo perfeito em seu corpo magro. Ao lado dela, Renato Albuquerque, o viúvo milionário dono de metade das fábricas da cidade, forçava um sorriso cansado enquanto apertava mãos e recebia cumprimentos. Rita conhecia bem aquele tipo de ambiente. Há anos trabalhava em eventos como esse, servindo champanhe para gente que nem olhava na sua cara, limpando taças manchadas de batom vermelho, recolhendo guardanapos amassados deixados em qualquer canto. Mas essa noite era diferente. Talvez fosse o jeito como Silvia olhava para as três meninas sentadinhas num canto do salão, vestidos cor-de-rosa iguais, laços brancos no cabelo, os olhinhos assustados acompanhando cada movimento da madrasta, ou talvez fosse o jeito como as trigêmeas se encolhiam toda vez que Silvia se aproximava. Mesmo que fosse só para arrumar o lacinho ou alisar o cabelo para mais uma foto, Rita desviou o olhar, tentando se concentrar no trabalho. Não era da conta dela, nunca era. Ela estava ali para servir, ganhar o dinheiro do dia e ir embora para seu quartinho em Vila Esperança, onde o chuveiro pingava e a geladeira chiava a noite inteira. Mas quando passou perto da mesa onde as meninas estavam, uma delas, a menor, de olhos grandes e cabelo castanho preso num rabo de cavalo meio torto, esticou a mãozinha e puxou de leve o avental de Rita. "Moça", sussurrou a menina, a voz quase inaudível no meio da música alta. "Tem mais brigadeiro?" Rita olhou em volta, viu que ninguém estava prestando atenção e se abaixou na altura da criança, equilibrando a bandeja no braço. "Tem sim, querida. Deixa eu pegar um para você, tá bom." A menina deu um sorrisinho tímido, mas logo o apagou quando Silvia apareceu do nada, os saltos finos batendo no chão como uma martelada. "Júlia, o que eu falei sobre pedir comida?" A voz era baixa, controlada, mas o tom gelado cortava. "Você já comeu? Não fica pedindo mais, que as pessoas vão pensar que você é mal educada." "Desculpa", murmurou a menina. Encolhendo os ombrinhos, Silvia nem olhou para Rita, virou as costas e voltou para o centro do salão, onde um grupo de madames comentava, animado sobre o vestido de noiva que seria bordado à mão na França. Rita ficou ali, de pé, com a bandeja na mão e um aperto no peito que ela não conseguia explicar. A menininha continuou sentada, quietinha, olhando para as próprias mãos. Mais tarde, quando o salão começou a esvaziar e os convidados iam embora em carros importados, Rita recolhia as taças sujas da mesa lateral quando viu um guardanapo amassado perto do prato das trigêmeas. Ao desdobrá-lo, deu de cara com um desenho infantil feito de caneta azul. Três meninas de mãos dadas, um homem de terno ao lado e um pouco mais atrás, uma figura alta, vestido longo, com dois riscos pretos onde deveriam estar os olhos. Rita sentiu um frio na barriga, guardou o guardanapo no bolso do avental, sem saber bem porquê, enquanto lavava as últimas louças na cozinha enorme. Ouviu a voz de Silvia ecoando pelo corredor. "Dona Nair, a partir de amanhã ninguém mais sobe para o quarto das meninas sem a minha autorização. Ninguém, nem você, nem ninguém da equipe. Elas precisam aprender disciplina. E todo mundo aqui fica mimando demais." "Mas, dona Silvia, elas são crianças", respondeu dona Nair.
A funcionária mais antiga da casa, uma senhora de cabelos grisalhos e voz cansada. Exatamente por isso criança precisa de limite, não de paparico. Sílvia cortou, seca. Quando eu me casar com Renato, essa casa vai funcionar do meu jeito e vai funcionar direito. Rita enxugou as mãos devagar, fingindo que não estava ouvindo nada, mas cada palavra grudava na memória como chiclete velho. Quando Sílvia passou pela cozinha, lançou um olhar rápido para Rita, do tipo que dizia: "Você é só mais uma empregada, não se meta." Rita baixou a cabeça e voltou a lavar as panelas. Já passava da meia-noite quando a casa finalmente silenciou. A equipe de garçons tinha ido embora, os seguranças faziam a última ronda e Rita terminava de organizar os utensílios no armário da copa. Foi quando ouviu um som abafado, um choro baixinho vindo de algum lugar do andar de cima. Ela parou, a mão ainda segurando o pano de prato. Ouviu de novo, 3 vozes infantis, misturadas, sufocadas, como se estivessem longe, atrás de alguma coisa. Rita subiu alguns degraus da escada de serviço, o coração acelerando. O som vinha do corredor das crianças. Ela sabia que não devia subir, sabia que Sílvia tinha deixado claro que ninguém subia. Mas aquele choro não era birra, era medo. No topo da escada, o corredor estava escuro, iluminado só pela luz fraca de um abajur esquecido aceso. Rita caminhou devagar, pisando de leve no chão de mármore frio. O choro vinha de trás de uma porta branca no fim do corredor. Ela encostou o ouvido, ouviu batidinhas fracas, como se alguém estivesse batendo de dentro. Tentando sair, "Tia, por favor, abre." A voz trêmula de uma das trigêmeas atravessou a madeira. "A madrasta trancou a gente." Rita sentiu o sangue gelar. Olhou para os lados. Ninguém. A mansão inteira parecia adormecida, mas lá embaixo, bem no fim do outro corredor, ouviu o som inconfundível de um salto fino batendo no chão. Sílvia estava vindo, com a mão tremendo. Rita tirou o grampo do próprio cabelo e se ajoelhou na frente da fechadura. Não sabia direito o que estava fazendo, só sabia que não conseguia deixar aquelas crianças trancadas no escuro, chorando, implorando para sair. Forçou o grampo, tentou girar, ouviu o clique da trava resistindo. O salto se aproximava, mais perto, mais perto. A fechadura cedeu. A porta se abriu devagar e 3 pares de olhos vermelhos de tanto chorar olharam para Rita como se ela fosse um anjo caído do céu. Clara, Elisa e Júlia se jogaram nos braços dela ao mesmo tempo, agarrando o avental, enterrando os rostinhos no ombro dela, soluçando baixinho. "Eu sabia que você vinha, tia", sussurrou uma delas entre lágrimas, e foi exatamente nesse momento que o salto parou bem atrás de Rita. Ela ergueu a cabeça devagar e viu Sílvia Regina parada na entrada do corredor, os braços cruzados, o rosto iluminado pela luz fraca do abajur. O sorriso nos lábios dela era fino, gelado, perigoso. "Você não devia ter subido aqui", disse Sílvia, a voz mansa, mas carregada de veneno. Rita engoliu seco. As 3 meninas ainda agarradas a ela, e pela primeira vez naquela noite, soube que tinha acabado de se meter numa guerra que não sabia se conseguiria vencer. Rita continuou ajoelhada no chão. As 3 meninas agarradas ao seu pescoço, tremendo. Sílvia não se mexeu. Ficou ali parada, a luz do abajur desenhando sombras estranhas no seu rosto perfeitamente maquiado. O silêncio era pesado, sufocante, do tipo que parece durar horas mesmo quando são só segundos. "Eu perguntei o que você está fazendo aqui", repetiu Sílvia, dando um passo à frente, os braços ainda cruzados. O vestido de seda azul marinho balançava suave, mas não havia nada de suave naquele olhar. Rita se levantou devagar, as pernas bambas, tentando encontrar as palavras certas, mas antes que pudesse responder, Júlia, a menor das trigêmeas, puxou o avental dela de novo, a vozinha ainda embargada de choro. "A gente não fez nada de errado, tia. A madrasta que trancou a gente porque a gente derramou suco sem querer no tapete." "Júlia, cala a boca",
Cortou Sílvia, seca, sem nem olhar para a menina. Volta pro quarto. Mas... Começou Clara, a mais velha, por 3 minutos, segurando firme a mão de Rita. Eu falei, pro quarto, agora. O tom era baixo, mas carregado de uma autoridade gelada que fez as 3 meninas se encolherem. Rita sentiu a mãozinha de Clara apertar a sua com mais força, como se estivesse pedindo para não ir embora. Foi aí que algo dentro de Rita, algo que ela não sabia que ainda existia, depois de tantos anos de humilhação e silêncio, resolveu falar mais alto que o medo. Com todo respeito, Dona Sílvia, Rita respirou fundo, a voz saindo mais firme do que ela esperava. Elas são crianças, estavam trancadas, no escuro, chorando. Eu só abri a porta porque ouvi elas pedindo ajuda. Sílvia inclinou a cabeça de leve, como se estivesse analisando um inseto irritante. Você acha que sabe educar as filhas do meu noivo melhor do que eu? Perguntou com uma calma falsa que fazia o ar ficar mais pesado. Você... Que é o quê, garçonete? Faxineira nem sei direito. Rita mordeu o lábio, sentindo o calor subir para o rosto. Sabia que qualquer palavra errada ali podia custar o emprego que mal pagava as contas. Mas as meninas continuavam grudadas nela, os olhinhos assustados alternando entre Rita e a madrasta. Eu não estou dizendo que sei educar ninguém, respondeu Rita, escolhendo cada palavra. Só achei que trancar criança no escuro não era jeito de ensinar nada, mas se a senhora acha que está certo, eu peço desculpa por ter me metido. Sílvia deu um sorriso fino, daqueles que não chegam nos olhos. Ah, que bonitinho! A empregadinha com coração de mãe. Ela descruzou os braços e deu mais um passo, os saltos ecoando no corredor silencioso. Vou te falar uma coisa, querida. Aqui nessa casa, quem manda sou eu. Quando eu casar com o Renato, isso aqui vai funcionar do jeito que eu quero. E essas 3, ela apontou com o queixo para as trigêmeas, vão aprender a obedecer, nem que seja na marra. Rita sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era só rispidez, era ameaça pura. Agora, continuou Sílvia, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha, você vai descer, terminar o seu trabalho e ir embora. E nunca mais sobe nesse andar sem a minha permissão. Entendeu? Rita queria gritar, queria pegar as 3 meninas e sair correndo dali, mas sabia que não podia, não tinha direito nenhum sobre elas. Era só a garçonete temporária, nada mais. Entendeu ou não? Repetiu Sílvia, a voz subindo um tom. Entendi, murmurou Rita, engolindo o nó na garganta. Ótimo! Sílvia virou o rosto e estalou os dedos para as meninas. Vocês 3, pro quarto já. As trigêmeas olharam para Rita com aquela cara de quem está sendo abandonada de novo. Clara soltou a mão dela devagar. Elisa limpou as lágrimas com as costas da mão e Júlia deu mais um passinho, mas parou e sussurrou tão baixo que quase não deu para ouvir. Você não vai embora para sempre, né, tia? O coração de Rita se partiu no meio. Ela se abaixou de novo, ficando na altura da menina, e segurou o rostinho dela com as 2 mãos, limpando as lágrimas que ainda escorriam. Não vou, meu amor, prometo. Mentiu, porque não sabia se ia conseguir cumprir. Oh, chega de drama. Sílvia bateu palma uma vez forte. Quarto. Agora, as 3 meninas obedeceram, arrastando os pezinhos descalços pelo chão frio, entrando no quarto escuro de novo. Rita ficou ali, de pé, vendo a porta se fechar. Ouviu o clique da chave girando na fechadura. Espera! Rita deu um passo à frente. A senhora vai trancar elas de novo. Sílvia guardou a chave no bolso do vestido e deu de ombros. Elas precisam aprender que a ação tem consequência. Se não aprenderem agora, vão crescer mimadas, birrentas, insuportáveis. Virou o rosto para Rita e cruzou os braços de novo. E você se meter de novo, não volta mais aqui, tá claro. Rita cerrou os punhos, as unhas cravando na palma da mão. Queria responder, queria gritar. Mas sabia que se perdesse aquele emprego, não ia ter dinheiro nem para pagar o aluguel do mês que vem. Tá claro. Repetiu, a voz saindo quase como um sussurro. Então desce.
Vai! Silvia fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca. Rita deu as costas e começou a descer as escadas, cada degrau pesando como chumbo. Lá de cima, ouviu o som abafado de choro recomeçando atrás da porta branca. Apertou os olhos, tentando não chorar também, quando chegou na cozinha. Dona Nair estava terminando de guardar as últimas panelas, o rosto cansado, os ombros curvados de quem carregava o peso de anos trabalhando naquela casa. "Sobe lá, foi?" perguntou a senhora, baixinho, sem olhar para Rita. "Fui." Rita encostou na pia, as mãos ainda tremendo. As meninas estavam trancadas. Chorando, Dona Nair suspirou fundo, balançando a cabeça devagar. "Essa mulher..." começou, mas parou, como se tivesse medo até de terminar a frase. "Não é de Deus, menina, não é. E o pai delas, o senhor Renato, ele não vê o que está acontecendo. Vê o que ela quer que ele veja", respondeu Dona Nair. "Amarga, ela é esperta, na frente dele é só amor e carinho, mas quando ele sai, ai meu Deus, a coisa muda." Rita lembrou do desenho que tinha guardado no bolso, tirou o guardanapo amassado e mostrou para Dona Nair. A senhora pegou, olhou o desenho das 3 meninas, o homem de terno e a figura sombria com os olhos riscados de preto. "Coitadinha", murmurou, devolvendo o papel. "Elas têm medo dela, medo de verdade. Então, a gente não pode fazer nada", perguntou Rita, a frustração subindo na voz. "O que a gente vai fazer, filha? Somos empregadas, ninguém acredita na gente." Dona Nair secou as mãos no pano de prato e pendurou no varal. "E essa daí, a Silvia, é sabida, sabe jogar. Se a gente abrir a boca, ela inventa uma história. E a gente que perde o emprego..." Rita sabia que a senhora tinha razão, mas isso não fazia doer menos. Recolheu suas coisas, colocou a bolsa no ombro e saiu pela porta dos fundos. O ar da madrugada estava frio e a rua deserta. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, Rita olhou para trás, para a mansão enorme, iluminada, imponente. Lá dentro, 3 meninas dormiam trancadas no escuro. E ela, que podia ter feito mais, tinha descido as escadas e ido embora. Mas alguma coisa dentro dela, teimosa e dolorida, prometia que aquilo não ia ficar assim, nem que custasse tudo. Rita acordou com o barulho do vizinho batendo a porta do apartamento ao lado. A luz do sol entrava pela janela sem cortina do quartinho em Vila Esperança, iluminando as paredes descascadas e a cama de solteiro encostada no canto. Ela piscou algumas vezes, tentando afastar o cansaço que grudava no corpo, e olhou para o despertador velho em cima da caixinha que servia de criado mudo. 9 da manhã. Levantou devagar, os pés tocando o chão frio, e foi até a pia minúscula que ficava no canto do quarto. Lavou o rosto com água gelada, tentando espantar a imagem das 3 meninas trancadas no escuro que não saía da cabeça desde a noite anterior. Enquanto passava a toalha no rosto, olhou para o espelho rachado e viu o reflexo de uma mulher cansada, de olhos fundos, cabelo desgrenhado, marcas de travesseiro no rosto. 33 anos, parecia mais. Rita se sentou na beirada da cama e pegou a foto emoldurada que ficava na caixinha. A moldura era simples, de plástico vermelho, meio desbotada. Na foto, um menino de uns 5 anos sorria largo, segurando um picolé de morango. A camiseta suja de terra, os pés descalços. Gabriel, o sobrinho que ela tinha criado como filho depois que a irmã morreu no parto e o pai sumiu no mundo. Ela passou o dedo pela foto. Como sempre fazia quando a saudade apertava demais, Gabriel tinha sido tudo para ela. A razão de acordar cedo, de trabalhar em 3 empregos ao mesmo tempo, de sonhar com um futuro melhor. Ele chamava ela de tia-mãe, e Rita achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Até o dia em que ele saiu correndo atrás de uma pipa e atravessou a rua sem olhar. O carro nem teve tempo de frear. Rita fechou os olhos, apertando a foto contra o peito. Fazia 6 anos, mas a dor continuava viva, crua, como se tivesse acontecido ontem.
Depois do enterro, ela tinha jurado para si mesma que nunca mais ia se apegar a criança nenhuma. Não aguentava passar por aquilo de novo. Não aguentava amar e perder. Mas aí vieram as trigêmeas e o jeito que elas olhavam para ela, pedindo brigadeiro, segurando a mão dela, chorando atrás de uma porta trancada. Era como se o Gabriel tivesse voltado, multiplicado por 3, pedindo para ser cuidado de novo. Rita balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Guardou a foto de volta na caixinha e se levantou. Tinha faxina para fazer na casa da dona Marlene às 10 e depois um turno no restaurante popular até às 5. Não dava para ficar remoendo o passado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão dos Albuquerque, Renato acordava sozinho na cama king size do quarto principal. O sol entrava pelas cortinas pesadas de veludo, mas ele mal notava. Estava sentado na beirada da cama, de pijama, os cabelos grisalhos despenteados, olhando para a foto emoldurada em prata na cabeceira. Beatriz, a esposa que tinha perdido 3 anos atrás, vítima de um câncer agressivo que não deu trégua. Na foto ela sorria, os olhos claros brilhando, o cabelo castanho solto nos ombros, segurando as trigêmeas bebês no colo. Renato sentia o peito apertar toda vez que olhava. Culpa, saudade, remorso, tudo misturado num nó que ele não conseguia desatar. Desde que Beatriz morreu, ele tinha mergulhado no trabalho, passava o dia inteiro na fábrica, em reuniões, assinando contratos, fechando negócios, qualquer coisa para não ter que voltar para casa vazia e encarar o buraco que a mulher tinha deixado, as trigêmeas. Bem, ele amava as filhas, claro que amava. Mas não sabia lidar com elas, não sabia pentear cabelo, não sabia acalmar pesadelo, não sabia responder às 1000 perguntas que criança faz. Por isso, tinha deixado Dona Nair cuidar. E depois, quando Silvia apareceu na vida dele, cheia de atenção e carinho, ele tinha achado que era a solução, uma mulher para cuidar das meninas, para trazer vida de volta para casa. Ele não via que era tudo fachada, não queria ver. Renato se levantou, vestiu o roupão e desceu para o café da manhã. Na mesa da cozinha, Silvia já estava impecável, maquiagem leve, cabelo preso num coque elegante, vestido branco de linho. Ela sorriu quando ele entrou. "Bom dia, amor, dormiu bem? Mais ou menos", respondeu ele pegando uma xícara de café. "E as meninas?" "Ah, estão no quarto." Silvia passou manteiga na torrada com calma. "Estavam um pouco agitadas ontem, sabe como é? Criança às vezes fica nervosa com festa." Renato assentiu, distraído, folheando o jornal. Não perguntou mais nada, não viu o sorriso de Silvia se esticar um pouco mais. Lá em cima, no quarto das trigêmeas, as 3 estavam sentadas no chão, brincando em silêncio com bonecas velhas. Clara, a mais velha, tinha um roxo no braço, do tipo que aparece quando alguém aperta com muita força. Ela puxou a manga do pijama para esconder. Já tinha aprendido que se o pai visse, a madrasta ia inventar que ela tinha batido sozinha brincando. "Vocês acham que a tia Rita volta?" sussurrou Júlia, abraçando a boneca de pano. "Não sei", respondeu Elisa triste. "A madrasta disse que ela não pode mais subir aqui. Mas ela prometeu que não ia embora para sempre", insistiu Júlia. Os olhos enchendo de lágrima, Clara abraçou as 2 irmãs. "A gente tem que ser forte. A mamãe falava isso, lembra? Que a gente tinha que ser forte e cuidar uma da outra." As 3 ficaram ali, abraçadas, tentando não chorar alto para a madrasta não ouvir. Mais tarde naquele dia, Dona Nair estava arrumando a sala, quando viu no lixo da cozinha mais um objeto jogado fora. Era a caixinha de música que tinha pertencido a Beatriz. Aquela que tocava a canção de ninar, que ela cantava para as meninas. A caixinha estava quebrada no meio, como se alguém tivesse pisado em cima de propósito. Dona Nair pegou os pedaços, o coração apertado, e guardou numa sacolinha. Não era a primeira vez. O porta-retratos, com a foto de Beatriz, tinha sumido do quarto das meninas semana passada. Os desenhos que elas faziam da mãe apareciam rasgados na lixeira. Tudo sempre sem querer, segundo Silvia, sempre culpa das meninas.
Segundo ela, a senhora foi até o quarto dela, nos fundos da casa, e tirou de dentro do guarda-roupa velho uma caixinha de sapato cheia de cartas. Eram cartas que Beatriz tinha escrito nos últimos meses de vida. Quando já sabia que não ia vencer a doença, Dona Nair tinha prometido que só mostraria para o Renato se fosse necessário. E talvez estivesse chegando a hora. Pegou uma das cartas, a última que Beatriz tinha escrito, e leu de novo, os olhos marejando. Nair, minha amiga querida, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. Cuida das minhas meninas. O Renato é um homem bom, mas ele confia demais nas pessoas erradas. Ele acha que todo mundo tem bom coração, e eu tenho medo que alguém se aproveite disso. Protege minhas filhas, por favor. Não deixa ninguém machucar elas. Você é a única em quem eu confio de verdade. Dona Nair dobrou a carta de volta, guardou na caixinha e respirou fundo. Sabia que se mostrasse isso para o Renato agora, Sílvia ia arrumar um jeito de virar o jogo. Ela sempre fazia isso. Sempre tinha uma desculpa, uma lágrima na hora certa. Um jeito de fazer o viúvo acreditar nela. Mas talvez, se a Rita voltasse, se elas duas juntassem forças, talvez tivesse uma chance. À noite, quando Rita voltou do trabalho, exausta, encontrou um bilhetinho enfiado embaixo da porta do quartinho, abriu e leu. Menina, precisamos conversar. Venha amanhã cedo na casa. Porta dos Fundos. Tenho uma coisa para te mostrar, Dona Nair. Rita ficou olhando para o bilhete, o coração acelerando. Não sabia o que esperar. Mas alguma coisa dentro dela dizia que as coisas estavam longe de acabar e que, quisesse ou não, ela já estava no meio daquela guerra. Rita chegou na porta dos fundos da mansão às 7 da manhã. Antes do sol esquentar de verdade, bateu de leve, 3 vezes, e Dona Nair abriu quase na hora, como se estivesse esperando do outro lado. A senhora olhou para os lados, conferindo se não tinha ninguém por perto, e puxou Rita para dentro. Entra logo, menina. A patroa ainda está dormindo, mas não demora, ela desce. A cozinha estava quieta. Só o barulho da geladeira velha zumbindo no canto. Dona Nair serviu um café fraco em 2 xícaras desiguais e sentou na mesinha de fórmica, fazendo sinal para Rita sentar também. Olha, eu vou ser direta, começou a senhora, a voz baixa, cansada. Aquela mulher não presta. E eu sei que você já percebeu. Rita assentiu, segurando a xícara quente entre as mãos. Percebi. Mas eu sou só a garçonete, Dona Nair. O que eu posso fazer? Pode me ajudar a juntar provas. Dona Nair se levantou, foi até o guarda-roupa no quartinho dela e voltou com a caixinha de sapato. Abriu em cima da mesa. Dentro, várias cartas amareladas, todas com a letra caprichada de Beatriz. A falecida esposa do Dr. Renato deixou essas cartas para mim antes de morrer. Ela sabia que o marido ia ficar vulnerável, que ia confiar em gente errada. E olha só o que está acontecendo. Rita pegou uma das cartas com cuidado, como se fosse desmanchar nas mãos. Leu em silêncio, os olhos ardendo quando chegou na parte em que Beatriz pedia para protegerem as meninas. Devolveu a carta, a garganta apertada. E o Sr. Renato, ele não vê o que está acontecendo com as próprias filhas. Vê o que ela quer que ele veja, respondeu Dona Nair. Amarga. A Sílvia é esperta. Na frente dele é só amor e cuidado. Mas quando ele sai para trabalhar, a bruxa aparece. Como se tivesse sido invocada, a voz de Sílvia ecoou lá de cima, chamando Dona Nair. As 2 mulheres se entreolharam e Rita se levantou rápido. Eu vou embora. Não quero que a senhora perca o emprego por minha causa. Espera! Dona Nair segurou o braço dela. Volta amanhã, mesmo horário. A gente precisa pensar num jeito de mostrar para o Dr. Renato quem essa mulher é de verdade. Rita assentiu. Saiu pela porta dos fundos e foi embora antes que Sílvia descesse. Mas enquanto caminhava pela rua ainda vazia, sentiu um arrepio na nuca, como se alguém estivesse observando. Olhou para trás e viu, na janela do 2º andar, a silhueta de Sílvia parada, olhando para baixo. Mesmo de longe, Rita sentiu o peso daquele olhar.
Nos dias seguintes, Rita voltou a trabalhar em outros eventos na mansão, festas menores, jantares, reuniões de negócios. Sílvia sempre estava lá, impecável, sorridente, controlando cada detalhe. E sempre que Rita passava perto das trigêmeas, a madrasta dava um jeito de aparecer, cortando qualquer tentativa de conversa. "Rita, vai lá buscar mais gelo", ordenava Sílvia com aquele tom de voz macio que não admitia discussão. "Rita, limpa essa mesa ali, rápido. Rita, você não tem mais nada para fazer na cozinha." Era uma perseguição silenciosa, sutil, mas clara. E quanto mais Sílvia tentava afastar Rita das meninas, mais Rita percebia os sinais de abuso emocional. Clara estava mais quieta, quase não falava. Elisa tinha olheiras fundas, como se não dormisse direito, e Júlia, a menor, tinha começado a roer as unhas até sangrar. Numa tarde, enquanto Rita arrumava a sala depois de um almoço de negócios, ouviu Sílvia falando ao telefone no escritório. A porta estava entreaberta, e a voz dela, normalmente controlada, saía num tom irritado. "Eu sei, mãe, eu sei, mas essas 3 pestes estão dificultando tudo." Pausa. "Não, ele ainda não assinou nada. Preciso esperar o casamento para começar a mexer nos papéis." Outra pausa. "Interdição. Claro que vai rolar. Viúvo emocionalmente fragilizado. 3 filhas problemáticas. Esposa dedicada tentando ajudar. O juiz vai comer na minha mão." Rita congelou. O pano de prato parado no ar. Interdição. Sílvia estava planejando interditar Renato para controlar a fortuna dele. "Assim que eu botar ordem nessas meninas e afastar as funcionárias intrometidas, vai ser fichinha. Casa, fábrica, conta em banco, tudo meu. É questão de tempo." Sílvia deu uma risada baixa. Satisfeita, viúvo bobo. Rita sentiu o sangue ferver. Saiu dali antes que Sílvia percebesse que tinha sido ouvida. Mas cada palavra ficou gravada na memória como ferro quente. Naquela noite, Dona Nair mostrou mais evidências para Rita. O porta-retratos de Beatriz, que tinha sumido do quarto das meninas. Jogado no lixo atrás da casa, a caixinha de música quebrada, desenhos rasgados, até roupinhas das trigêmeas, as que Beatriz tinha bordado à mão, tinham sido doadas sem o conhecimento de Renato. "Ela está apagando a mãe delas", sussurrou Dona Nair, os olhos vermelhos. "Está destruindo tudo que lembra a falecida. E as meninas, elas não contam nada para o pai. Tentam, mas ela sempre dá um jeito de inverter a história. Diz que elas são mentirosas, birrentas, que inventam coisa. E o Dr. Renato, coitado, tá tão perdido na própria dor que acredita nela." Rita apertou os punhos. Sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Era a palavra dela contra a de uma mulher rica, articulada, que sabia jogar o jogo social perfeitamente. Alguns dias depois, Rita estava servindo café num jantar pequeno que Renato dava para uns sócios quando viu Elisa descer as escadas. Descalça, de camisola, o rostinho pálido. "Pai", chamou a menina. A voz fraquinha, Renato levantou os olhos do prato surpreso. "Elisa, o que você está fazendo acordada a essa hora?" "Eu tô com fome, pai. A gente não jantou." Silêncio constrangedor na mesa. Renato franziu a testa. "Como assim não jantou? A Sílvia não deu jantar para vocês." Antes que Elisa pudesse responder, Sílvia entrou na sala, toda sorridente, e pegou a menina pela mão com uma delicadeza estudada. "Ai, meu amor, você tá sonâmbula de novo", disse ela, a voz melosa. "Claro que vocês jantaram. Eu mesma levei macarrão no quarto. Lembra?" Elisa abriu a boca para falar, mas Sílvia apertou a mãozinha dela com força. Sem ninguém ver, a menina engoliu seco e baixou a cabeça. "Lembro... Desculpa, pai. Tá vendo, amor?" Sílvia olhou para Renato com aquele sorriso compreensivo. "Elas andam confusas. Acho que é a idade, sabe? Ou talvez precisem de um acompanhamento psicológico." Rita, que assistia tudo do canto da sala, viu a mentira com os próprios olhos, viu o aperto na mão de Elisa, viu o medo nos olhos da menina, viu a manipulação perfeita de Sílvia e não aguentou.
Com licença, Dr. Renato. Rita deu um passo à frente, o coração batendo descompassado. Eu posso falar uma coisa. Todos os olhares viraram para ela. Sílvia a encarou com um olhar que era puro veneno. Rita, não é hora para isso. Cortou Sílvia, seca. Mas eu acho que é sim. Rita respirou fundo. As meninas não jantaram, eu vi, elas ficaram trancadas no quarto a tarde inteira sem comida. O silêncio ficou pesado como chumbo. Renato olhou para Rita, depois para Sílvia, confuso. Sílvia, Renato, pelo amor de Deus. Sílvia deu uma risadinha nervosa. Você vai acreditar numa empregada em vez de mim? Ela mal conhece as meninas, eu cuido delas todo dia. Eu vi, Dr. Renato, insistiu Rita, a voz tremendo, mas firme. Eu vi ela trancando as meninas sem comida. Isso não tá certo. Sílvia deu um passo na direção de Rita, os olhos brilhando de raiva contida. Você passou dos limites. E foi nesse momento que Rita soube. Tinha acabado de declarar guerra e Sílvia não ia perdoar. Rita sabia que tinha cometido um erro no momento em que viu o sorriso de Sílvia se transformar numa linha fina e gelada. O jantar terminou numa tensão constrangedora. Os sócios de Renato trocando olhares desconfortáveis e a própria Elisa sendo levada de volta para o quarto pela madrasta, que sussurrava coisas que ninguém mais conseguia ouvir. Renato ficou ali, sentado, olhando para o prato de comida pela metade, a testa franzida. Rita viu que ele estava confuso, dividido, queria acreditar na noiva, mas a acusação tinha plantado uma semente de dúvida. O problema é que Sílvia era boa demais em arrancar essas sementes antes que crescessem. Rita, pode ir embora por hoje, disse Renato, sem olhar para ela, a voz cansada. Obrigado pelo trabalho. Ela pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos, sentindo o peso do silêncio nas costas. Dona Nair estava na cozinha, lavando as últimas louças. E quando Rita passou, a senhora apenas balançou a cabeça, preocupada. Você cutucou a onça com vara curta, menina. Eu sei, Rita suspirou, mas eu não podia ficar calada. Agora se prepara, ela não vai deixar isso barato. E Dona Nair tinha razão. Nos 3 dias seguintes, Sílvia foi implacável. Começou devagar, com comentários soltos na frente de Renato. Amor, você reparou que algumas coisas têm sumido aqui de casa? Disse ela numa manhã enquanto tomavam café juntos. Oi, sumido? Que tipo de coisa? Ah, bobagens, um brinco meu, uma nota de 50 que eu tinha deixado na gaveta. Sílvia deu de ombros, como se não fosse nada demais. Deve ser distração minha. Mas é estranho, sabe? Renato não respondeu. Mas Rita, que tinha vindo deixar umas toalhas limpas, sentiu o olhar de Sílvia passar por ela como uma navalha. No dia seguinte, foi a vez de Sílvia começar a espalhar veneno entre as outras funcionárias. Comentários discretos, sempre com aquele tom de quem está preocupada, nunca acusando diretamente. Vocês perceberam que a Rita fica muito perto das meninas? Comentou com a cozinheira nova. Acho estranho, mal conhece elas e já está querendo se meter na educação, dar palpite. Ela só está sendo simpática, não é? Respondeu a cozinheira sem malícia. Sei lá, Sílvia suspirou, fingindo preocupação. Eu só acho que ela quer alguma coisa, sabe como é? Né, mulher sozinha, pobre, vê um homem viúvo com dinheiro. A sementinha foi plantada e Sílvia continuou regando. Rita sentia o clima mudando ao redor dela. As outras funcionárias começaram a tratá-la diferente, com desconfiança. Quando ela entrava numa sala, as conversas paravam. Quando pegava alguma coisa na cozinha, alguém sempre dava uma conferida depois, como se estivesse checando se nada tinha sumido. Dona Nair tentou alertá-la. Menina, a Sílvia está armando alguma coisa. Eu conheço esse tipo de gente. Ela não vai parar até te destruir. O que eu faço, Dona Nair? Eu preciso desse emprego. Fica esperta e não fica sozinha com ela. Nunca, mas o aviso veio tarde demais.
Na noite da armadilha, Renato tinha organizado um jantar maior com amigos importantes, políticos, empresários. A casa estava cheia, o movimento intenso, e Rita trabalhava sem parar, servindo bebidas, recolhendo pratos, tentando se manter invisível. Silvia estava radiante, circulando entre os convidados com aquele vestido de seda verde esmeralda, o colar de pérolas brilhando no pescoço. Rita reparou no colar. Era bonito, antigo, parecia valioso. Provavelmente tinha sido de Beatriz. No meio da noite, quando os convidados já estavam na sobremesa, Silvia chamou Rita no corredor. Longe dos outros. Rita, você pode subir no meu quarto e pegar minha echarpe preta. Tá em cima da cama, eu tô com frio aqui. Rita hesitou. Alguma coisa naquele pedido não parecia certo. A senhora não prefere que eu peça para Dona Nair subir. Dona Nair está ocupada na cozinha. Silvia sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Vai, rápido, não demora! Rita subiu as escadas, o coração apertado. Entrou no quarto de Silvia, enorme, cheio de espelhos e móveis caros, e viu a echarpe jogada na cama como ela tinha dito. Pegou o tecido macio e estava saindo quando ouviu a voz de Silvia lá embaixo, alta, dramática. Gente, me ajuda. Meu colar sumiu. Rita congelou no topo da escada. O coração disparou. Como assim sumiu? Ouviu a voz de Renato preocupada. Eu tirei e deixei em cima da mesinha da sala. Agora não está mais lá. Silvia estava quase chorando. Era da minha avó, vale uma fortuna. Os convidados começaram a se agitar, olhando para os lados, procurando. Rita desceu devagar, a echarpe na mão, a sensação ruim crescendo no estômago. Quando ela apareceu na sala, todos os olhares viraram para ela ao mesmo tempo. Silvia estava no centro, as mãos no rosto, os olhos vermelhos de choro. Rita, disse Renato a voz séria, você subiu agora para o quarto da Silvia, né? Subi, sim. Ela me pediu para buscar a echarpe. Mentira, cortou Silvia, a voz embargada. Eu não pedi nada, você subiu sozinha. Rita sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A senhora pediu sim. Tá aqui a echarpe, olha. Eu não pedi nada. Silvia deu um passo à frente, apontando para Rita. Você inventou uma desculpa para subir lá e roubar meu colar. Eu não roubei nada. Rita estava tremendo, a voz saindo alta demais. Eu nem encostei em colar nenhum. Então por que ele sumiu logo depois que você subiu? Insistiu Silvia. Agora com aquela voz de vítima que ela dominava tão bem. Renato passou a mão pelo rosto exausto. Rita, por favor. Esvazie os bolsos. Doutor Renato, eu juro que não peguei nada. Então não vai ter problema em mostrar, né? Silvia cruzou os braços, o olhar triunfante. Rita, humilhada, virou os bolsos do avental para fora, vazio, abriu a bolsa, nada. Os convidados observavam em silêncio constrangedor, e Rita sentia o rosto queimar de vergonha. Ah, tá vendo, não tem nada, disse ela, a voz quebrando. Então onde está meu colar? Choramingou Silvia, se jogando no braço de Renato. Ela escondeu em algum lugar, amor, tenho certeza. Ou já passou para alguém. Chega. Renato soltou Silvia delicadamente e olhou para Rita com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Decepção. Rita, eu sempre confiei em você, sempre te tratei bem aqui. E agora isso. Doutor Renato, pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Rita estava chorando agora, as lágrimas escorrendo quente. É a armação dela. Ela está inventando isso porque eu falei a verdade sobre como ela trata as meninas. Ndei, tá vendo, Renato? Silvia apontou para Rita indignada. Além de ladra, ainda fica inventando mentiras sobre mim. Eu cuido dessas crianças como se fossem minhas. E essa mulher fica dizendo que eu maltrato elas. Porque é verdade, gritou Rita desesperada. Chega! Renato bateu a mão na mesa. Fazendo todos pularem, o silêncio que veio depois foi pesado, sufocante. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Rita, eu não quero mais você aqui. Pega suas coisas e vai embora, e não volta nunca mais.
As palavras caíram como pedras. Rita ficou ali, parada, tremendo, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu não fiz nada, eu falei. Vai embora, do topo da escada. 3 pares de olhos infantis observavam tudo. Clara, Elisa e Júlia estavam agarradas ao corrimão, os rostinhos pálidos, chorando em silêncio, quando Rita olhou para cima e viu as meninas. O coração dela se partiu de vez. Tia Rita! Não vai! Gritou Júlia, a voz rouca de tanto chorar. Meninas, pro quarto agora! Ordenou Silvia, subindo as escadas rápido. Ela empurrou as 3 com delicadeza estudada, sempre de costas para os convidados. Vão dormir, isso não é assunto de criança. As trigêmeas foram empurradas pro quarto, soluçando, e a porta se fechou atrás delas. Rita pegou a bolsa, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar, passou pelos convidados de cabeça baixa, ouvindo os sussurros, os julgamentos, saiu pela porta da frente dessa vez, não pela dos fundos. E quando a porta se fechou atrás dela, sentiu que tinha perdido muito mais que um emprego. Tinha perdido a única chance de proteger aquelas meninas. Rita chegou no quartinho, em Vila Esperança, quase 1 da manhã. As pernas doíam, o corpo inteiro pesava, mas a dor pior era a que apertava o peito. Trancou a porta, jogou a bolsa no chão e se deixou escorregar pela parede até sentar no chão frio. Foi aí que o choro veio, forte, incontrolável, do tipo que sai da alma. Ela tinha sido humilhada na frente de todo mundo, chamada de ladra, expulsa como se fosse criminosa, e o pior, não tinha conseguido provar nada. A palavra dela, uma simples garçonete, não valia nada contra a de Silvia Regina, a noiva perfeita do milionário. Rita chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo inteiro tremer de cansaço, quando finalmente conseguiu se levantar. Foi até a pia, jogou água gelada no rosto e olhou para o reflexo no espelho rachado. Os olhos estavam inchados, vermelhos, mas havia algo mais naquele olhar. Raiva, raiva pura. Ela se jogou na cama, ainda de roupa, e foi então que sentiu algo duro embaixo do travesseiro, franziu a testa, enfiou a mão por debaixo e puxou. Era a boneca de pano de Clara, aquela que a menina sempre carregava para todo lado. O tecido estava desbotado, o cabelo de lã meio desfiado, mas ainda tinha aquele cheirinho de infância, de carinho. Rita lembrou, na noite da festa, quando Silvia tinha empurrado as meninas de volta para o quarto, Clara tinha se virado rapidamente e enfiado alguma coisa na bolsa de Rita. Devia ter sido a boneca, um pedido silencioso, um último abraço. Ela apertou a boneca contra o peito e ouviu um barulho esquisito. Um chiado baixo, meio metálico, vindo de dentro do brinquedo. Rita virou a boneca de cabeça para baixo, apertou de novo. O som se repetiu, tinha alguma coisa ali dentro, com cuidado. Ela desfiou um pouco da costura nas costas da boneca e sentiu algo sólido, de plástico. Puxou devagar e tirou um gravador pequeno, desses antigos, de fita cassete, do tamanho de um maço de cigarro. Estava envolto num saquinho plástico para proteger. O coração de Rita disparou. Ela olhou para o gravador como se tivesse encontrado ouro, apertou o botão de play, ajustou o volume e encostou o aparelho no ouvido. No começo, só estática. Depois, uma voz suave, doce, cantando baixinho. Era Beatriz. Rita reconheceu a voz pelas descrições de Dona Nair. A mãe das trigêmeas estava cantando uma canção de ninar, provavelmente gravando para as filhas ouvirem antes de dormir. Dorme, dorme, meu amor, que a mamãe tá aqui. Fecha os olhinhos, meu tesouro, que o sono já vem. Rita sentiu os olhos encherem de lágrima de novo, mas continuou ouvindo. A gravação seguia com mais algumas músicas. A voz de Beatriz intercalada com risadinhas das meninas ainda bebês. Devia ser uma gravação antiga, de antes da doença. Mas então a fita avançou, o som chiou e de repente veio outra cena. Vozes de criança, assustadas, chorando baixinho. A gente não fez de propósito, madrasta. Foi sem querer. Era a voz de Elisa, trêmula.
Eu não quero ouvir desculpa. A voz de Silvia cortou, fria, controlada. Vocês derrubaram o vaso de propósito porque são malcriadas. Agora vão ficar aí dentro, trancadas. Não, por favor. Júlia estava chorando. A gente tem medo do escuro. Deviam ter pensado nisso antes. O som de uma chave girando na fechadura ecoou na gravação. Fiquem aí até eu decidir que vocês aprenderam a lição. E se contarem para o seu pai, eu juro que mando vocês para um lugar bem longe, onde nunca mais vão ver ele, entenderam? Silêncio sufocante. Depois, o som abafado de choro infantil. Rita parou a gravação, o corpo inteiro tremendo. Aquilo era real, era a prova de que Silvia maltratava as meninas, trancava elas no escuro, ameaçava elas. Voltou a fita um pouco e continuou ouvindo. Tinha mais. Outra cena, provavelmente gravada sem querer quando o gravador tinha sido ligado acidentalmente e deixado perto de onde Silvia falava ao telefone. Eu sei, mãe, mas essas 3 pestes complicam tudo. A voz de Silvia soava irritada, sem aquele verniz de doçura que ela usava em público. Quanto mais rápido eu afastar elas do pai, melhor. Já falei com o advogado. Assim que eu casar, começa o processo de interdição, viúvo fragilizado, em depressão, incapaz de gerir os próprios bens. Vai ser fácil. Pausa. E as meninas? Essas eu mando pro colégio interno mais longe que eu achar.